fosse alguns anos atrás, estaríamos excomungados. Obrigado pelo convite, pela honra, pastor Lucas. Deus abençoe sua vida, Tamires. Você é muito mais do que um colega, você é um irmão, que Deus me deu, e está aqui compartilhando com isso. Eu fui líder de jovens, e saber que a juventude está em boas mãos, isso me deixa feliz, conforta o meu coração, por tudo aquilo que nós militamos aqui, na nossa igreja, e ver o que tem acontecido aqui é benção. Participar disso, melhor ainda. Então, obrigado, viu, por esse convite. Deus te abençoe muito. 1 Reis 17, você encontrou? Estou aqui com a Thaís, Benjamin e Rubem, os amores da minha vida. Eu creio, eles ficarão quietos até o fim do culto. Os meus amigos que estão aqui, todos os líderes de jovens, de filiais, Deus vos abençoe. 1 Reis 17 diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, cujo a face eu estou, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser, ou seja, sob a minha palavra. Verso 2, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei a corvos que te sustente naquele lugar. Elias fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e ficou morando ali, no ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro, mas, passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se agora e vá para Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá, que ali ordenei uma viúva que te sustente. Amém? O rei Acabe, ele sucedeu, ele tomou o lugar do seu pai, um rei chamado Onri. Onri era um rei perverso. A Bíblia diz que ninguém antes dele foi tão ruim quanto ele. Até ele morrer e Acabe chegar. Acabe, ele foi pior do que o seu pai. Cometeu mais crimes do que o seu pai. E Acabe casou com Jezabel, que entrou para a história como o pior casamento de todos os tempos. Case errado não, viu? Case certo. E Acabe, ele idolatrou, Acabe, ele perseguiu pessoas, Acabe, ele levantou ídolos, Acabe, ele cometeu crimes, Acabe adorou a Baal, até a hora que Deus cansou. Falou assim, quer saber? Vou levantar um Elias. Elias era estranho, Elias usava roupas estranhas, Elias, ele comia comidas estranhas, Elias, ele não se encaixava nos padrões da época, Elias, ele não tinha muito tato no falar, Elias, ele não estava dentro dos padrões que eram aceitáveis naquele tempo e naquela época. Elias não era um cara muito normal, mas quando ele apareceu no palco de Israel, vindo de lugar nenhum, fora de qualquer contexto, ele abriu a boca e disse, vive o Senhor, o Deus de Israel, que não haverá, cuja face estou, que não haverá nem orvalho, e nem água, nem chuva sobre essa terra, sob a minha palavra. Elias era um ninguém, desconhecido e esquisito, mas quando abriu a boca aqui, o céu carimbou o que ele falou lá. Eu quero uma palavra profética para a sua vida hoje. Você não precisa ter nascido em um lugar privilegiado, não precisa ter nascido em família privilegiada, não precisa ter nascido em um lugar especial, não precisa ter dinheiro e nem status para fazer uma missão para Deus. O que você precisa é estar na rota de Elias. Pastor, qual é a rota de Elias? Ele diz qual é: o Deus de Israel, cujo a face eu estou. Elias não estava na idolatria, Elias não fazia como todo mundo, Elias não servia a outros deuses. Elias estava cuja face está o Deus de Israel. Elias estava na face de Deus. Elias ia contra tudo e todos. Elias estava contra o sistema do mundo, porque decidiu estar aonde ninguém estava. Será que ainda tem uma geração de pessoas que decidiu que não vai ser igual? Uma geração que está dizendo, isso é pecado, eu não boto a mão nisso, eu não ando nesse lugar, eu não olho para isso, eu não vou nesse lugar, eu não acesso tal site, eu não faço tal dancinha, porque eu
decidi ser uma geração. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu preciso de alguém para reagir a essa palavra. Eu decidi não estar onde todo mundo está, não está na mesa de Jezabel, não está do lado de Acabe, mas está na face do meu Deus. É onde está a geração que decidiu não se contaminar. Se tem uma geração de Elias aqui essa noite, erga as suas mãos, entra nesse profético comigo e reage essa palavra aí, que se levante uma geração que não se corrompe, uma geração que não bota a mão onde não deve, mas uma geração diferente. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui nessa noite? Irmão, Elias, ele é diferente. E o pior é que ele nem se apresenta. Ele já chega falando: pastor, por que ele não se apresenta? É porque o nome dele fala antes dele falar. Elias significa Jeová é meu Deus. Ou seja, Elias tem um nome que traz uma mensagem. O nome de Elias grita antes de Elias falar qualquer coisa. Porque nome fala de identidade. Quando o nome de Elias é lançado, sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um Deus e ele não é Baal. A identidade é aquilo que você carrega, é aquilo que você é. E na identidade de Elias estava escrito: Jeová é o meu Deus. Quando você chega num ambiente, as pessoas têm que perceber quem você é e aquilo que você carrega. O ambiente ele não pode desrespeitar aquilo que você tem. A tua identidade tem que falar mais alto. E como isso acontece, pastor? Com uma palavra que se chama posicionamento. O teu posicionamento define aonde você chega e como as pessoas te veem. Não é, Márcio? É assim que funciona. Então Elias, ele tem uma identidade. Pastor, Deus precisava de alguém para confrontar Acabe, e precisava de alguém para colocar fim nos desmandos, nos abusos de Jezabel. Mas ele não encontrou no palácio. Ele não encontrou na escola de profetas. Ele não encontrou nos locais de culto, mas encontrou em Tisbe, ou Tisbe, como você preferir. Pastor, o que é Tisbe? Tisbe é uma cidade pequena, rude, de pessoas rústicas. Tisbe é uma cidade de espartanos, a rua. Uma galera que talvez seja humilde, mas tem coragem de botar o dedo na cara de Acabe e dizer: isso aqui está errado. É uma cidade de pessoas que só dali que poderiam encontrar alguém para fazer isso. Pastor, mas tinha um monte de profeta lá no reinado. Profetas que sentam à mesa de Jezabel, profetas que se beneficiam com os confortos que Acabe dá. Nenhum morava em Tisbe, nenhum era dali, nenhum tinha vivido o que Elias viveu, ninguém tinha a vida que Elias teve. Olha para cá para te falar uma coisa: a tua dificuldade, a tua vida difícil será aquilo que vai te moldar para você fazer a tua grande missão. Eu preciso dizer isso aqui: tem pessoas que não viveram o que você viveu, mas também não vai fazer o que você vai fazer. É aquilo que você passou, aquilo que você sofreu e aquilo que você venceu está moldando você para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A tua história te empurra para o teu destino. Eu vou dizer de novo: aquilo que você vive, aquilo que você passa, aquilo que você vence te coloca dentro do teu chamado. Você precisa entender que dificuldades empurram a gente para coisas poderosas e extraordinárias. Pastor, qual foi a profecia? A profecia é muito simples. Ele abriu a boca e falou: sobre a minha palavra não chove mais. E o céu fechou. Só que talvez Elias estivesse esquecendo de algo. O quê? É que ele também morava lá, Se não chove para Acabe, também não chove para Elias. Deixa eu te falar uma coisa aqui, não perca isso. Você será aprovado nas tuas próprias palavras. Porque aquilo que nós falamos se torna uma realidade para nós. E aquilo que você rejeita, você também não vive. Como assim, pastor? Para que ganhar 50 mil, se eu vivo muito bem com 5? Para que ter 2 carros se eu só dirijo um de cada vez? Para que andar nas nações se eu não sei nem falar a língua deles? Rejeitou, não viveu. Mas declarou, atraiu. Como é que é isso, pastor? Porque aquilo que você declara se torna uma realidade para você. Palavras proféticas saindo da boca de homens e mulheres de Deus atraem realidade de Deus. Eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje. Você está proibido de ser negativo. Hoje você está proibido de desistir. Está proibido de dizer que não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Você está proibido. Hoje você vai ser profeticamente
positivo. O que é isso, pastor? Vai dar certo. Eu vou viver o que Deus sonhou a meu respeito. Eu vou viver os projetos de Deus. Eu preciso de alguém para acreditar nisso. Eu vou viver tudo aquilo que o céu está pensando sobre mim. Libere palavras, diga: isso vai acontecer na minha vida. Nada vai parar. O que o céu começou, pastor, na minha casa não tem ninguém crente. A partir de você, todas as pessoas vão reconhecer a um Deus que ainda levanta jovem para fazer obras poderosas. Onde estão aqueles que reagem a essa palavra aqui? Oh! Você precisa ser profético. Lá em casa é proibido ser negativo. De vez em quando eu acordo de manhã, estou muito legal, aí eu falo: o clima tá meio nublado hoje, né? O dia está meio nublado. O dia está meio nublado hoje. Eu escuto ela falando lá da cozinha: o dia está maravilhoso, é chuva de bênção na terra. Tu viu que ela é, né? Que ela é diferente. E aí, quando Elias aparece, escute isso aqui, pastor Lucas. Ele sai de Tisbe para o palácio. Ele sai do anonimato para a fama. Elias estava hypado. Elias estava viralizado. Elias era number one das redes sociais. Elias explodiu, irmão. Elias chegou longe. Elias, ele estava diante das pessoas. Elias apareceu até a hora que veio a palavra de Deus no verso 13 e falou assim: ô Elias, e veio a palavra do Senhor: Elias, desce e esconde-te no ribeiro. Oi, irmão, olha para cá. Deus mandou Elias se esconder na hora que ele apareceu. Quando Deus manda alguém se esconder, Ele tem duas coisas em mente: treinamento e preservação. Deus escondeu Elias de Acabe para treinar ele e para preservar. O nome disso é cuidado. E mandou ele ir para onde? Para o Querite. Querite tem um significado. Querite não é um riacho qualquer. A gente não sabe muito bem aonde Querite é hoje, mas o nome dele a gente sabe, que significa lugar de corte. Ou melhor, colocar do tamanho certo. Quando Deus fala com Elias: desce para o Querite, Ele está dizendo: eu vou colocar você no tamanho que eu quero te colocar. Deus escondeu ele de Acabe para colocar ele no tamanho exato. Spurgeon disse que os aplausos mataram mais profetas do que a perseguição, porque Satanás não vence guerra vindo de frente, ele vence guerra plantando sementes. Ele vence guerra te aplaudindo, batendo no teu ombro, dizendo que você é o cara. Quando Deus esconde Elias, Ele está dizendo: eu vou te preservar aqui e vou te deixar exatamente onde eu quero te deixar. Eu vou te deixar no lugar, eu vou te podar, eu vou cortar você e você vai ficar do jeito que eu quero que você fique. Deus não te esconde para te maltratar. Deus te esconde para te fazer crescer. Deus não te esconde para você ser uma pessoa escondida. Deus te esconde para tratar você e colocar você em lugares mais altos. É por isso que tem gente que cresce e desaparece rápido. Por quê? Porque nunca foi escondida. Cresceu no próprio braço, fez do próprio jeito, forçou uma porta, entrou onde não era para entrar. Mas pessoas que estão tratadas, pessoas que passam por querites, pessoas que são podadas, pessoas que são colocadas no tamanho certo, crescem com Deus de maneira saudável e poderosa. Eu preciso dizer isso aqui para alguém: Deus não te esconde para te matar. Deus te esconde para te fazer crescer com Ele. Preciso de alguém para acreditar nessa palavra profética. Ele vai porque ele está escondido ali. Eu gosto desse detalhe. O fato dele estar escondido, o fato dele não ser igual, o fato dele ser diferente, dele estar naquele ambiente. Depois de aparecer, ele desaparece. Isso aqui é forte. Por quê? Porque ele não é mais ninguém encontra mais ele. É como se Deus estivesse dizendo: as pessoas vão te encontrar menos, mas você vai me encontrar mais. É como se as pessoas estivessem dizendo: eu não vou. É como se Deus estivesse dizendo para ele: eu vou te colocar fora do público, mas vou te ganhar no secreto. Eu gosto de João na ilha de Patmos, irmão. Pensa um negócio que mexe comigo, aquele cara. Escreveu o Apocalipse, né? João, ele está velho, ele é o último dos apóstolos, tem mais ninguém vivo, só ele. Tentaram matar ele algumas vezes. A história diz que colocaram até ele num tonel de azeite quente, o cara saiu vivo.
Aí disseram, não dá para matar, vamos exilar. Colocaram ele num lugar, numa ilha chamada Ilha de Patmos, uma ilha grega, onde só tem coisa ruim. Pessoas à margem da sociedade. Coisa ruim, bandido, tal. Ele foi para lá. Eu imagino o João, pastor Lucas, olhando a cena, o barco indo embora, ele pensando, o que eu estou fazendo aqui, cara? 90 anos de idade, servi a Deus, deu tudo certo, todo mundo morreu, eu estou fazendo o que aqui? Quando o barco, imagina o barco indo embora, ele olhando para o barco, de repente uma voz fala com ele, João, sobe para cá, eu vou te revelar coisas que eu nunca revelei para ninguém. Deus não te isola para te maltratar, Deus te isola para te revelar. Quando você estiver no meio de um monte de gente e ainda assim se sentir isolado, abra seus ouvidos, porque Ele pode estar querendo falar algo com você que nunca falou com ninguém. Aí eu gosto do versículo 5, no capítulo 5, ele começa a revelar. Quando chega no capítulo 5, ele vê um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. O que ele faz? Começa a chorar, porque ele entende que aquele é o livro da vida, e o livro da vida está fechado, e uma voz disse para ele, ninguém é digno de abrir o livro e desatar os selos. O cara desespera, se ninguém é digno, não tem vida para ninguém. Quando ele está olhando para cima, chorando, ele disse que ele chorava muito, uma outra voz veio e falou com ele, disse, João, olha para cá, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu a morte e é digno de desatar os selos e abrir o livro. Escute. Mas quando João olha para cima, ele não vê leão, ele não vê raiz, ele vê cordeiro. O que a voz falou com ele? Olhe para cá porque o leão venceu e a raiz venceu. Mas quando ele olha para cima para olhar, não vê leão, não vê raiz, vê cordeiro. Por quê? Porque Jesus não venceu na força do leão e nem na profundidade da raiz, venceu na obediência do cordeiro. Você não precisa ser muito forte para vencer, e nem precisa ser muito profundo, mas precisa ser obediente, porque a obediência atrai a bênção. Muito forte sem ser obediente não adianta, muito profundo sem ter autoridade espiritual sobre a tua vida também não adianta. Seminário teológico sem autoridade não vale de nada, é apenas um curso de faculdade. Mas se for obediente, a profundidade e a força do leão vai acompanhar você. Eu preciso de alguém para acreditar nisso. O livro abriu, o céu se abriu, João olhou e viu a vida chegando e disse mais, eu consigo agora ver o que eu não via. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente, a sua voz é como o som de muitas águas, da sua boca sai uma espada mais afiada que 2 gumes, e ele virá assentado sobre um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só os obedientes erga as suas mãos, dá um salto dessa cadeira aí. Ei, o rei está voltando. Eu sinto a presença dele aqui. Só que tem um problema aqui. Qual é, pastor? O cara chega no Querite felizão, não está chovendo, mas tem água para ele, tem carne para ele, está tudo certo. Aí sabe o que a Bíblia diz? E o Querite secou. Olha para cá para te falar uma coisa, pastor Lucas, o Deus que cria o riacho é o mesmo Deus que seca. Vou explicar melhor. Lembra de Jonas, o profeta? Eu nunca tinha visto um cara como aquele. Um cara que é chamado para pregar para os outros, e quando as pessoas são salvas, ele fica com raiva. Nunca vi esse pregador, primeira vez. Deus chamou ele, tu vai pregar para salvar. Salva todo mundo, a cidade toda. Ele fica com raiva, sabe o que ele faz? Desaparece. Primeiro, quando Deus chamou a primeira vez, ele já entrou no barco. O barco ia afundando, jogaram ele na água. O peixe comeu ele. Ele foi para onde no peixe? Foi para onde? Para o ventre. Você sabia que ventre é o lugar onde as coisas nascem? Sabe o que ele está dizendo? Eu quero renascer você. Do teu jeito eu não estou gostando, tem que fazer você de novo. Vai para o ventre. Ele sai de lá empolgado, prega para todo mundo, converte a cidade inteira. Aí sabe o que acontece? Ele fica com raiva, sobe em cima do monte, fica lá. De repente Deus faz uma árvore crescer na cabeça dele. Irmão, o cara fica alegre, fica feliz. Aí o Deus que fez a árvore foi o mesmo Deus que mandou o verme. A árvore, secou. Quando a árvore secou, o sol apareceu e feriu a cabeça dele. Ele falou, Deus me mata. E Deus falou com ele, tá com raiva de quê? Tá triste por quê? Ele falou, por causa da árvore. Aí Deus falou, essa tá triste por causa da árvore? Você não plantou? Você regou ela, Jonas?
Você fez alguma coisa por estar triste por quê? Então quer dizer que você se entristece com uma árvore, mas não se entristece com 128 mil pessoas que estão em Nínive, indo para o inferno. Desde quando que eu chamei gente para gostar mais de planta do que de gente? Desde quando que eu levantei profeta para gostar mais de coisa do que de pessoas? Desde quando que Deus chamou pessoas para gostar mais de cachorro do que de gente? Ei, pessoas são importantes. Deus não te chamou para gostar de coisa, Deus te chamou para salvar gente, profeta. Aí o que ele faz? Ribeiro seco. O que Deus fala para ele? Vai lá, agora tu vai para Serepta. E Deus diz mais, Deus tem senso de humor, irmão. Ele fala, uma viúva pobre vai te alimentar. Caraca, você sabe que em Serepta também tem significado, né? Porque a partir de agora o treinamento vai ficar mais profundo. Já sequei o teu riacho, agora tu vai ter que ir para lá. Serepta significa refinamento. Ou seja, já te cortei, agora eu vou te polir. Vou melhorar, eu já te dei corte, agora eu vou te dar brilho. Pastor, como que esse brilho acontece? Simples, quando você deixa Deus fazer. Escuta o que eu vou te falar e guarde essa frase, pastora Vanessa. Dependência ainda é uma grande sala de aula. Ou seja, eu vou te colocar lá e você vai entender aquilo que você não entendia. Aí ele começa, sabe como é que ele chega lá? Também o Elias, ele também tem um quê, né? Ele é um pouco abusado. Ele bota o pé em Serepta, ele olha para a viúva e fala, deve ser essa aí. Então beleza, você tem água? Ele já chega pedindo. Pastor, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o que está faltando na terra. Aí eu comecei a entender que o tratamento aqui vai ser dos dois lados. Um profeta que vai ser alimentado por uma viúva pobre, e uma viúva que vai descobrir que até na seca Deus pode te usar para sustentar alguém. Aí ele vira e fala assim, ó, água. Ela fala, tá bom. E ele, tem mais, ó, quero bolo também. Ela fala, eu só tenho farinha, um pouco de... Ela começa a explicar, ele fala, você tem pouquinho? Então faz o seguinte, faz um bolo para mim primeiro. Irmão, o tratamento funciona bem quando você confia nele. Ele, ó, eu quero para mim. Quando ela diz, ok, vou fazer, a palavra profética salta de dentro dele. E sabe o que ele diz? A farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até que haja chuva sobre Israel. Sabe o que ele está dizendo? É mais ou menos isso aqui, ó. Eu acabei de vir do Querite, eu fui cortado, minha filha. Eu passei por lá e lá secou. Eu vim para cá, estou sendo refinado, estou no anonimato. Tem gente que está achando até que eu morri, mas a fé que eu carrego ainda está viva. Nada do que eu vivi abalou aquilo que eu tenho de Deus na minha vida. Pelo contrário, o tratamento me deixou mais forte, o tratamento me deixou mais ousado, o tratamento me deu autoridade. O que eu passei com Deus não matou o que Ele me deu, mas melhorou aquilo que, oh meu Deus, eu preciso de alguém para reagir a essa palavra. Todas as coisas que você atravessar vai refinar aquilo que Deus colocou na sua. Tem alguém para guerrear aqui nessa noite? Pelo amor de Deus, jovem. Ei, não acabou não. A tua idade não passou, o teu tempo não passou, a tua atual geografia não define onde Deus vai te colocar. Eu preciso de alguém para acreditar nisso aqui. Aonde estão aqueles que acreditam? O refinamento melhora o teu dom e o teu chamado. Calabadarabas, olamandarabacarabadarabas. Nada acabou, Deus ainda tem mais para fazer com você. O Elias, ele está num ambiente que ele não conhecia ainda, até a hora da profecia. Só que depois do Serepta, depois do Querite, do Serepta, o negócio vai piorar ainda mais. Por quê? Porque o filho da mulher morre. E sabe o que ela faz? Ela bota a culpa nele. Ela diz, veio aqui para quê, profeta? Para jogar na minha cara meu pecado? Ele diz. Aí sabe o que ele fala? Ele não fala nada com ela. Ele pega o menino e vai orar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, você está com problema? Entra pro teu quarto. Se tem um negócio que Deus gosta, é um tal de secreto.
porque o Deus do secreto te vê em oculto e te recompensa. Aí ele pega o menino e vai orar. Eu imagino alguém falando, vai orar para quê? Porque antes disso aqui, pastor Braga, não existia ninguém que tinha ressuscitado alguém. Não tem histórico de gente ressuscitada. Você imagina alguém falando, tu vai orar para quê? Ele, para levantar. Pra ressuscitar, mas ninguém nunca fez isso. Tu vai levar o menino para onde? Eu vou levar o menino para o quarto. E vou orar para ele voltar à vida. Eu imagino alguém falando assim, mas peraí, cara, isso não existe. Isso que morreu, morreu. Eu imagino Elias falando, sempre tem uma primeira vez. Vou te falar uma coisa, todo o tratamento de Deus gera em você algo novo. Eu olho para cá, não limite aquilo que Deus faz, só porque você nunca viu Ele fazer. Sabe por quê? Porque Deus é coisa de coisas inéditas. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de coisas poderosas. Porque você nunca viu, não existe? Pelo contrário, porque você nunca viu, você pode ser o primeiro a fazer. Ah, como assim, pastor? Eu preciso melhorar isso aqui. Quer dizer que se eu sou real e só estiver gritando, eu vou melhorar isso aqui para a tua vida. Tem pessoas na tua casa que nunca se formou, você vai ser o primeiro. Ah, pastor, porque lá em casa as pessoas entram na igreja e desviam. Você vai ser o primeiro a ser diácono, a ser presbítero, a ser evangelista, a ser pastor, a virar alguma coisa. Pastor, lá em casa tem um problema. As trevas acometem a minha casa. Pessoas ficam endemoniadas, é um negócio terrível. Depois de você, não vai ter mais trevas, porque o general de guerra te chamou para uma obra. Pastor, lá em casa todo mundo tem vício, todo mundo bebe, todo mundo fuma. Depois de você, vai começar o primeiro que não bebe, não fuma, e vai fazer todo mundo parar de beber e de fumar. Ah, pastor, lá em casa os projetos começam e nunca terminam. Depois de você, faculdades serão feitas, ei, filhos serão gerados, ei, se prepare, há coisas poderosas, projetos vão acontecer, empreendedores vão nascer na tua casa. Por quê? Porque você está lá. Onde está o primeiro a reagir a essa palavra? Onde está o primeiro que acredita nisso? É o que você carrega que define o que você vai viver. Tem que ter um primeiro, irmão. Tudo que aconteceu muitas vezes, alguém fez a primeira vez. Você não precisa que alguém tenha feito para você fazer. O que aconteceu, pastor? Passou 3 anos. É aqui que eu quero pregar para você. 3 anos depois. O que aconteceu, pastor? Elias aprendeu umas coisinhas. Primeiro, ele aprendeu que corvo pode alimentar a gente. Ele aprendeu que altar restaurado, Deus responde com fogo. Ele aprendeu que 400 homens contra um se torna minoria se Deus estiver com esse um. E o principal, ele aprendeu que tem coisa que não é ousadia, mas tudo é dependência. Os métodos de Deus não são compreensíveis, mas são absolutamente eficazes. Sabe aquela guerra que você venceu? Te moldou. Sabe aquela luta que você passou? Te treinou. Sabe aquela prova que você viveu? Moldou o teu caráter. São métodos que Deus usa. E Elias aprendeu tudo isso. Só que agora chegou a hora de quê? De chover. Vamos fazer chover, vamos fazer chover. 3 anos passaram, está na hora da chuva. Ok, Elias vai para fazer chuva. Só que escute, pessoas que passam por Serepta, pessoas que passam por Querite, pessoas que passam por viúvas, pessoas que passam pelo treinamento, mudam a sua oração. A oração não é mais a mesma. Pastor, como é que foi para chover? Ficou de pé, bateu no peito, não chove. Conhece alguém assim? Sobre a minha palavra não vai chover, acabou. E o céu, ó, fechou, e é essa parada mesmo. E se quiser, vem. Beleza, 3 anos depois, para fazer chover, não bateu no peito, não deu grito, não saiu correndo e nem marchando, nem de pé ele estava, ele ficou abaixado, com a cabeça entre os joelhos, assim, ó. Sabe o que é isso aqui? Humilhação. Ó, chama um garoto e fala assim: servo, vai lá, vê se tem nuvem. Que diferença, hein, Elias? Tá gritando mais não, é? Aí ele volta e fala: tem nada. Ele vai lá de novo. Aí ele volta: tem nada. Vai lá. 7 vezes o garoto foi e voltou. E Elias assim, ó, humilhado. Por quê? Porque pessoas tratadas entendem que não tem a ver contigo, tem a ver com ele. Não é só ousadia, é você entender que tudo é dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. O problema da nossa geração, pastor Lucas, eu gosto porque é culto jovem, não pode falar isso no domingo, nem na quinta, mas no culto você pode. É que quando o cara cresce um pouquinho, ele acha que ele pode fazer tudo, irmão. Ele acha que pode mandar, pode resolver, pode desmandar, porque eu sou o cara, eu tenho seguidor, irmão. Uma queda no banheiro deixa você inválido pro resto da vida. Ei, um dia que você não tomar banho, ninguém consegue ficar perto de você. Se tu não escovar o dente, tu não pode nem abrir a boca. E se tu não tomar cuidado, fica tudo podre. Por quê? Porque é Deus que faz na tua vida. Pelo amor de Deus. Tá lá Elias humilhadão, parado. Daqui a pouco ele volta e fala assim, ó, tô vendo uma nuvem. Cara, a fé do cara também é violenta, né? Tô vendo uma nuvem, ele, tá bom, tá vindo chuva aí. Por que ele entendeu? Deus não precisa de grandes eventos para fazer milagres. Deus não precisa de marcha para Jesus. Não é que não tenha que ter, para fazer milagres, não precisa de marcha para Jesus. Não precisa de grandes congressos nem conferências. O que ele precisa? Alguém tratado que está crendo. Ele olhou e viu, é pequeno, mas para Deus é grande. Não despreze os pequenos começos nem os pequenos trabalhos. Para você pode ser ficar em pé, mas para Deus pode ser grande. Deus pode estar te treinando para te colocar em grandes lugares. Porque o que cresce grande é monstro, irmão. A gente cresce pequeno mesmo e vai desenvolvendo. Está lá Elias vendo a chuva, se preparando. Aí sabe o que ele faz? Manda um recado para Acabe. Ele diz assim, ó, Acabe, pega as carruagens, prepara os carros e vai correndo, porque a chuva vai te alcançar. Corre para a chuva não te alcançar. Mas sabe o que a Bíblia diz também? Que a mão do Senhor veio sobre Elias. E Elias correu, olha isso aqui, por favor, não perca isso. Elias correu mais rápido do que os carros de Acabe. Como é que é isso, pastor? Como é que Elias passou correndo na frente dos carros? Pessoas tratadas chegam mais rápido nos seus objetivos. Quando Deus trata pessoas, Ele faz essas pessoas voarem na presença dEle. Quando Deus trata alguém e alguém se submete ao tratamento de Deus, você corre mais rápido, você anda mais rápido, você chega mais rápido. Alguém fala assim, como esse garoto está lá em cima e eu estou aqui ainda porque ele foi tratado e você não? Como é que esse cara prega desse jeito e eu não? É porque ele aceitou o tratamento e você não? Por que ele consegue fazer, eu não consigo? O nome disso é obediência, submissão. Se você aprender isso, você não vai só correr na frente, você vai voar. Eu vim aqui para voar. Será que tem alguém para voar comigo aqui nesse lugar? Onde estão aqueles que voam? Onde estão aqueles que acreditam? Onde estão aqueles que estão dizendo, faz o que o Senhor quiser fazer, mas me coloca lá no lugar que o Senhor sonhou. Eu preciso de alguém para reagir. Eu preciso de alguém para aceitar. Eu preciso de alguém para dizer, nada vai me parar. Sai da frente, Acabe. Sai da frente, Jezabel. Eu estou indo em direção ao meu destino. Tem alguém para reagir? É só para quem acredita. Estou sentindo a presença dele aqui, irmãos. Ó, eu comecei, eu sou pastor aqui desde 2017, comecei a pregar. Eu comecei a pregar com 31 anos de idade, mano. De 31 anos para baixo, nunca tinha pregado na vida. Te conforta? Conforta, né? 30 anos. Eu já era concursado há 16. Concursado direitinho lá na prefeitura. Deus começou a falar comigo 7 anos antes de eu sair. E eu falava assim, nada, coisa da minha cabeça. Aí Deus cansou de falar comigo, começou a falar com a minha esposa. Dava sonho para ela, atribulava ela, acordava de noite. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, Miguel, posso falar uma coisa? Eu falei, fala meu amor, também te amo. Aí ela disse, vai lá naquele emprego, procura o RH da prefeitura e pede exoneração. Eu falei assim, mas quem vai sustentar a gente? E o plano de saúde? E as compras do mês? Ela falou assim, eu acho que você está muito enganado com quem está sustentando a gente. Quem sustenta a gente não é a prefeitura não, Miguel. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, cara, você não está bem não. Aí ela falou assim, você precisa ir lá. Eu falei, mas por que eu preciso ir lá? E ela falou assim, porque você está me pedindo de viver milagres. Eu falei, como que eu estou te pedindo de viver milagres? Você está segurado numa dependência, contando com aquilo, quando Deus está dizendo, larga isso, porque eu tenho algo poderoso para fazer na sua vida. Irmão, sabe o que eu fiz? Fui.
processo, lá não manda embora de um dia para o outro, abre um processo, né? Aí o processo abriu. Aí vai rodando o processo até que sai no diário oficial. Quando saiu no diário oficial foi um dia antes do aniversário dela. Aí eu cheguei em casa, abri a porta, ela estava sentada na mesa. Uma lady, aqui ela. Quando eu abri a porta, eu falei assim, Thaís, parabéns, estou demitido. Aí ela virou para mim e falou assim, esse é o melhor presente que você poderia ter me dado hoje. Aí sabe o que ela fez? Pegou um papel, falou assim, toma aqui. Esse aqui é teu contrato. Eu falei, contrato de quê? Ela, você tem um emprego. Você tem um trabalho. Eu falei, tem? Cadê? Aí estava assim, parabéns. Você acabou de ser efetivado. E agora você trabalha para o patrão mais antigo e mais fiel da terra. E tinha as cláusulas. Cláusula número 1, teu salário nunca vai atrasar. Cláusula número 2, nunca vai te faltar uma palavra. Você vai entregar sempre uma mensagem para alguém. Cláusula número 3, o Deus que te chamou é o Deus de coisas novas. E 4, e 5, e 6, e 7, quando chegou na 10, eu já estava chorando, e embaixo estava escrito assim, nunca mais, em hipótese nenhuma, olhe para trás, assina isso aqui, meu amor, e viva tudo que Deus sonhou para você. Eu não estou dizendo que você tem que largar emprego, eu estou dizendo que você tem que largar o teu trabalho, mas eu estou dizendo que se Deus te chamou para um trabalho, o teu emprego está aqui, mas o teu trabalho para Ele, o teu chamado aqui, meu Deus, eu preciso de alguém para acreditar. Ei, Deus é poderoso para te colocar nos lugares que Ele quer te colocar. Tem mais. Quando eu não vou entrar na parte da caverna, quando ele já sai, Deus já fala para ele, vai ungir outro cara no teu lugar. Ele vai ungir. Quando ele chega perto de Eliseu, ele unge ele, Eliseu começa a andar com ele. Aí veja que lindo, Eliseu está lá bonitão andando com Elias, Elias fala assim, ó, tá perto de eu subir. Você quer alguma coisa? Ele fala, eu quero 2 vezes o que você tem. E Elias disse que para ele, dura coisa me pedisse, viu? Mas se você me ver subindo, você vai ter 2 vezes o que eu tenho. Está preparado para ver alguém subindo antes de você? Para você ter o que ele tem? Ele, ó. Aí quando a capa cai, ele segura. Ele está em dúvida. Ele fala, cadê o Deus de Elias? Ele bate no Jordão, o Jordão abre. Ele entendeu que estava com poder. Quem estava do lado de fora entendeu e falou assim, a unção de Elias está sobre ele. Todo mundo entendeu, por quê? Porque uma obra não começa e não acaba em alguém que morre ou que sobe. Como é que é isso, pastor? O que Deus vai fazer com você não vai parar em você. Eu vou repetir isso aqui. O que Deus vai fazer na sua vida não vai parar na sua vida. Eu não sei quem tem filho, mas eu tenho. Eles já estão segurando um peso de glória que está sobre a minha vida. Os teus parentes vão saber, os teus pais vão saber. A tua geração está destinada a dar certo por aquilo que Deus colocou na sua vida. Não vai acabar. Tem alguém para acreditar nisso aqui? Conecte. O que Deus começou na sua vida vai reverberar por toda a eternidade. Você crê? Já vou terminar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Jesus, ele vai dar um culto. Ele chama Pedro, Tiago e João. Coisa íntima. Sobe no monte. O que ele quer fazer? Ele quer orar. Vai todo mundo lá para cima. Quando chega lá em cima, escuta isso aqui que é poderoso. Eles começam a orar e o rosto de Jesus muda. O rosto dele fica brilhando e a roupa resplandecente. Os discípulos ficam espantados com aquilo, olhando para ele. De repente aparece um homem do lado e o outro homem do outro. De um lado aparece Moisés, do outro lado aparece quem? Elias. O que eles estão fazendo? É Lucas que diz que eles estão conversando entre si. E qual é o assunto da conversa? O assunto da conversa é a forma que Jesus vai morrer. Ou seja, eles estão falando de cruz. Porque se evangelho não tem cruz, está faltando alguma coisa. O que Paulo falou? Eu não vim pregar com sabedoria com vocês. Eu decidi não saber nada a respeito de vocês. Eu vim pregar o Cristo e esse crucificado. Então eles estão falando da cruz, da essência do evangelho. De repente Pedro fica empolgado. Eu não sei se tem um jovem empolgado aqui igual a Pedro, mas ele ficou muito empolgado. Ele falou, Deus, pá! Imagina que ele botou a mão no... soltou uma pipa, cortou cana. Ele ficou empolgado, ele falou, Senhor, eu tive uma ideia. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Ele nem terminou de falar. Uma nuvem desceu do céu. Uma voz saiu de dentro da nuvem e disse, ei Pedro, você não está entendendo. Esse
é meu filho amado, escute as suas palavras. Primeira coisa que Pedro ia entender é que Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. Deus está ensinando para ele: meu filho não habita em lugares, meu filho habita em gente. Não é no lugar, é quem está no lugar. Não é o ambiente, é a pessoa que está no ambiente. Deus não vem aqui porque aqui está bonito, porque é preto, porque é arena. É você que carrega uma sede tão poderosa que faz com que Deus desça no ambiente. Primeira coisa. E a segunda coisa que ele aprendeu, que é: não dá para nivelar Jesus. Está querendo colocar todo mundo igual, uma tenda para um, uma tenda para outro e uma tenda para outro. Elias foi benção, irmão. Moisés foi poderoso, mas ninguém é igual a ele. Não existe ninguém que seja como o nosso Deus. Eu gosto quando os fariseus mandaram prender Jesus. Os soldados foram até lá, tentaram prender. Quando voltaram sem ele. Os fariseus disseram: cadê? Onde está ele? Cadê o preso? E eles disseram: não deu para prender. E ele disse: por que não deu? E eles falaram: porque eu nunca vi ninguém falar como aquele homem falou. Não há ninguém como ele. Não há Deus como ele. Não há ninguém que venceu a morte. Eu respeito as religiões, mas o nosso Deus está sentado num alto e sublime trono. A terra está sobre os seus pés. E quando ele decreta uma palavra, o céu manda na terra e a terra obedece. Preciso de alguém para se levantar do seu lugar, erguer as suas mãos para o alto. Eu estou pregando aquele que não perde, aquele que não morre, aquele que vive, aquele que reina, é o teu Deus. Alguém pode reagir a essa palavra? Onde estão os servos do Deus Altíssimo? Não tem Acabe, não tem Jezabel, não tem demônio que possa parar o Deus de toda a terra, o nosso Deus, o Salvador, o Todo-Poderoso. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ah, pastor, sabe o que acontece? É porque eu não nasci em família de pastor, nem eu. Ah, pastor, eu não fui criado na igreja, nem eu. Você sabe quando eu entrei na igreja a primeira vez? 20 anos de idade. De 20 anos para baixo, eu já tinha pecado tudo que você imaginar. Estava lá a lista. Se você começar a pecar agora, até o final da tua vida, é possível que você não alcance tudo que eu fiz. Pastor, o que te habilita, então, a vir aqui e pregar sermão para mim? O que me habilita é uma palavra pequenininha, chamada graça. Porque não é talento, é favor. Não é estudo, é graça. Não é os livros que eu tenho em casa, não é a minha dedicação, é porque eu não merecia. Você não merecia. A tua vida detona quem você é. Se fosse pelas tuas obras, você estaria morto, enterrado a 7 palmos da terra. Mas a graça está dizendo: paguei no teu lugar, comprei você para mim, você me pertence, e o céu será a nossa morada. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Pega as suas mãos aí, aonde estão os alcançados pela graça. Ei, você não merecia, mas Ele pagou no teu lugar. O teu destino é lá em cima. Quando o céu abrir e a trombeta tocar, nós seremos arrebatados. Tem alguém para reagir a essa palavra? Pega as suas mãos aí. Oh, o teu nome, Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que tudo aquilo que te prende hoje vai cair por terra. Em nome de Jesus. Tem alguém para dizer isso? Poderes, teu nome é sobre todo. Teu nome, diga o teu nome. Vai na voz! Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Preciso de alguém para adorar a Ele aqui. Os tronos e domínios, governos e
guerra para entrar comigo nessa luta. Declara o teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre tudo, sobre todos. Isso, louvor! Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Declara, igreja, teu Diga, diga! teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. Reconecte! Levante a sua mão! E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo pra sempre. Se tem povo de Deus aqui para dizer, o meu povo! Sim, sim! Sim! Tu sempre serás santo, santo, santo pra sempre. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Se tem alguém para declarar isso aqui, ô Espírito Santo! Deixa! Sai igreja, sai igreja, sai igreja, sai igreja! Grita pro inferno ouvir! Grita pro diabo se rasgar! Ele achou que ia te matar! Achou que ia te desviar! Mas você veio pra cá! Então abre a sua boca! Mais forte! Mais forte! Vai louvor! Vai louvor! Vai louvor! Isso! Diga, diga, diga! É nas suas mãos aí! A morte foi vencida! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, agora está. Será que tem alguém pra dizer? O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitar. Onde estão aqueles pra declarar que ele é invencível aqui? És invencível! Inigualável, hoje pra sempre reina. Diga, teu! Tu é agora, acima de todo Olá, se você é batizado com o Espírito Santo, pelo amor de Deus, não feche a sua boca. Oh, as cadeias são quebradas, os grilhões caem por terra, quando o nome dele é liberado. Se você ouviu essa palavra e precisa voltar para Jesus,
Pastor, como é que é isso? É simples. Se você ouviu essa palavra, ela queimou em você. Ô, host, tira isso aqui, por favor. Tira isso aqui, por favor. Isso. Se você ouviu essa palavra, canta baixinho uma vez que eu coloquei. Uma vez que eu coloquei. Baixinho. Deus te trouxe aqui para falar com você. Para mudar a tua história. Então, se algo te desviou, se algo te decepcionou, e você precisa voltar para Jesus, peça licença de onde você está. Não é possível que você não vai voltar para casa hoje. Nós não queremos te perder. A tua vida importa muito pra gente. Na verdade, eu vou te ser sincero, só tem Connect só por causa de você. Nada mais me satisfaz. Isso, meu filho. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Assim mesmo, tá? nada mais. Cadê você? Tem mais alguém? Corra. Ajuda ele aí, gente. Fala, vamos lá, eu vou Uma contigo. vez que eu coloquei Volte pra casa. os meus Faça como ele. olhos em ti. Que coragem. Nada Isso. mais me satisfaz. Cadê você? Tem mais alguém para voltar para Jesus? Desviado, afastado. Saí, pequei, caí, pastor. Hoje você levanta. Vez que eu coloquei Deus te trouxe aqui porque tem projeto com os você. meus olhos em ti. Porque tem algo para fazer na sua vida ainda. Nada mais Tem mais alguém? me satisfaz. Além desse jovem corajoso? Isso. Só quero a ti e nada mais. Tem coragem de falar isso? E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Cadê você? E nada mais. Corra pra cá. Corre em direção ao seu destino. Corre em direção às promessas de Deus para você. Venha. Deus ainda quer te usar. Ainda quer te libertar. Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Corra. Venha. Volte. Nada além de ti. Uma vez que eu coloquei Tem mais alguém pra gente orar? os meus olhos em ti. Onde você está? Nada mais me satisfaz. Tá faltando gente. Ó, escute, tem pessoas que precisam guerrear mais do que outras. Né? Porque dependendo do tamanho do leão que ele mata, né? Tem gente que está com vergonha, tem gente que está com conflito, e tem gente que está numa batalha. É assim mesmo. Só que você entrou no lugar onde as batalhas são vencidas. Na verdade, todas essas pessoas aqui estão guerreando a seu favor. É impossível você não ser vitorioso hoje, porque tem uma igreja que está orando por você. Então, se tem uma menina para fazer isso aqui, cadê ela? Volte para Jesus. Onde ela está? Foi ferida? Foi magoada? Cansada? Sobrecarregada? Deus está dizendo, eu vou curar as tuas feridas. Há um bálsamo de Gileade que desce sobre a tua vida. E ó, tem mais. Deus diz que vai fazer uma história que você nem sonha que ela exista. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei viver o que eu vivo hoje. Porque se você acha que está bom, Deus pode transformar isso em algo muito melhor. Então, se ela estiver aí, ou se tiver mais um homem para fazer, venha. Mas eu gostaria muito que você vencesse o medo, a vergonha, os conflitos e corresse para os braços do seu pai. Talvez você não tenha um pai como eu não tive, ou um pai que não atenda às expectativas, mas há um Deus que nunca falha, nunca falhou. Se você estiver aí, corra para cá. Tem? Cadê? Ajuda ela. Diga, vou lá contigo. Cadê? Ela consegue? Meu coração está batendo acelerado. Onde ela está? Você consegue? Não, nós não temos o costume de revelar nome, nem CPF, nem identidade.
Deus, escute isso aqui, Deus, Ele não quer convencer você, Deus quer converter você. Diferente. Pessoas convencidas tendem a sair depois, quando a coisa fica ruim. Pessoas convertidas permanecem. Eu amo esse Deus. Eu tenho mais 3 minutos, 5 minutos para terminar, mas eu ainda gostaria de guerrear pela sua vida. Você está aí? Tem mais alguém? Tem mais uma menina para fazer isso? Meu coração ainda está acelerado. Cadê ela? Você consegue? Vença. Faça a prova então. Você quer saber? Diga, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu deixo o Senhor fazer o que você quiser na minha vida. Está aí? Ela consegue? Sofreu? Não tem problema. Deus restaura tudo. Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Onde você está? Você está aí? Nós já vamos orar e vamos para casa. Mas eu preciso que você venha para cá, porque quando você vem para cá, maldições são quebradas. Quando você pisa no altar, quando você está perto da glória, aquilo que te parava não te para mais. Aquilo que te prendia não te prende mais. Os pecados que te perseguiam não te perseguem mais. Deus, Ele entra no buraco da alma do homem e satisfaz ele por inteiro. Por inteiro. Eu vou perguntar mais uma vez e vou passar para o pastor. Tem mais alguém para fazer isso aqui? Você consegue? Onde ele está? Onde ele está? Tem mais alguém? Não tem? Tem certeza? Tem certeza? Ainda falta gente. Pastor, por que o senhor insiste? É porque eu acredito. É porque insistiram na minha vida. Pregaram para mim dos 15 aos 20. E eu só entrei com 20. Mas insistiram comigo. Acreditaram em mim. Deus acredita em você. Pastor, qual é a prova que Deus acredita em mim? Você está vivo ainda. Era para você estar vivo ainda? Não era. Eu não acredito que era. Eu não era. É porque Deus tem projeto contigo. Isso, meu filho. Estamos guerreando por pessoas. Estamos guerreando por vidas. Eu já vou terminar. Quero que você saia do seu lugar e volte para Jesus. Nós já vamos orar. Tem mais alguém para fazer isso? Não tem? Tem uma música que vem à minha mente. Uma música antiga. No altar de adoração, como é que é? Uma música antiga, acho que é do Fernandinho. Mas assim, baixinho. Seja sempre exaltado. Mais baixo, Priscila. Jesus, Filho. Me conhece? Você fica empolgada demais. Vai, baixinho. Consegue? A glória morreu. Tá faltando uma pessoa para fazer isso? Escute isso. Jesus, Filho de Deus. Você tem ideia do que está acontecendo aqui? Tu és Jesus, Filho de Deus. O que diz a música? Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo. eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Poderoso, e não há nada que apague o seu É dessa parte aqui que eu gosto. A cruz me libertou. Você pode dizer isso? A cruz me libertou. Diga, seja exaltado, engrandecido. Diga, seu nome é santo, poderoso. isso é pra quem tem coragem. Não há nada que apague. Diga, a cruz. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Diga, foi a cruz. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Ela consegue? Ela consegue? Seja livre. O que as pessoas vão pensar de mim? Elas já pensam de você. Elas só não podem te transformar. Por quê? Porque só o juiz dos juízes tem poder de julgar alguém na terra. Tem mais alguém pra gente terminar?
De verdade? Cadê? Ela consegue? Você consegue? Tem mais alguém? Nós já vamos encerrar. Oramos por você. Você vai para casa. Pastor, vai mudar alguma coisa? Muito. O quê? O céu vai abrir. Trombeta vai tocar. Agora sim. Isso, minha filha. Se for para aplaudir, aplauda direito. Ei! A DEVEC não será conhecida por igrejas de eventos, e nem de acampamentos, e nem de show e de festa. Mas quem cruzar aquelas portas sairá salvo! Diga! No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Escute isso aqui. Quando ele assumiu a juventude, ele me ligou. Falou assim, mano, tô com medo. Eu falei, por quê? Não sei. Como que faz o negócio funcionar? Eu falei, cara, não tem a ver com estratégia, não tem a ver com clima, porque coisas que crescem no teu próprio braço, é você que tem que sustentar eles. E quando teu braço cansa, aquilo acaba, morga, funde, sabe? Eu falei com ele, só tem um jeito de dar um crescimento verdadeiro. Qual é? Tu tem que fazer Deus crescer. Se Deus aparece, o trabalho aparece. Se você aparece, o trabalho desaparece. Eu falei assim, tu quer guerrear? Guerreia no mundo espiritual. Porque tu pode botar uma criança de 5 anos para pregar aqui, vai encher de gente. Por quê? Porque não é você, é Deus. Você sabe do que João Batista é chamado? Elias do Novo Testamento. Só que João não precisou passar pelo que Elias passou, porque ele entendeu rápido. O quê? Quando disseram para ele, tu é o Cristo, ele falou assim, não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. E ele disse mais, importa que eu e que ele. E falou mais, eu vos batizo com água, eu te lavo por fora, mas está vindo um aí que é maior do que eu, e vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que é isso? É Deus. Se Deus quer, vai acontecer. Não dá para parar o que o céu começa na terra, porque tudo aquilo que o céu decreta, a terra obedece.